Aí, o que é que Jesus fez que agrediu Javé? Javé, o código dele está presente na evolução biológica. O que é que a gente observa na natureza? O mais forte ferra o mais fraco. Ou seja, o mais forte manda, o mais fraco se ferra. E Javé queria que Jesus fizesse a mesma coisa. Usasse os superpoderes que ele, Jesus, tinha para... Jesus usou os poderes dele para quê? Para ajudar os vulneráveis. Como se estivesse dando tapa com luva de pelica em Javé, dizendo, ó, eu tenho superpoderes, mas eu estou cuidando dos vulneráveis que na ótica de Javé não servem para nada, só os mais fortes devem imperar. É possível dizer então que Jesus ele é filho de Javé? Ou ele é uma reencarnação de Javé ou nenhum dos dois? É mais complicado. Porque na mitologia, os livros que eu escrevo, já tem pelo menos uns 2 sobre isso. Palestra deve ter umas 20 já sobre isso. Na plataforma Orbum, no IEA, que são os 2 lugares que a gente tem essas palestras. Há cerca de 6 bilhões de anos atrás, só existia vida no universo vizinho ao nosso. Nesse nosso universo não existia. E que história de universo vizinho é essa? As mitologias falam disso há muito tempo. Multiverso? Não. As mitologias falam de que houve lá atrás um ovo cósmico que quando quebrou surgiram 2 universos e um criador caindo em um deles. Isso não é multiverso. São só 2 universos, um de matéria e um de antimatéria. A mitologia chinesa diz que não existia nada, surgiu um ovo, quem pôs esse ovo caiu dentro do ovo, quando o ovo quebrou surgiu o Yin, o Yang e Panku, o criador caído do Yang. Mitologia ariana hindu. Não existia nada, alguém colocou um ovo, anda, aí esse anda quando explodiu surgiram 2 locas ou 2 universos, o Buloka, que é o nosso, e o universo vizinho chamado Brahmaloka, porque Brahma, que é o criador, caiu lá. Ou seja, essa história de que 2 universos paralelos, gêmeos, não porque um seja igual ao outro, mas porque nasceram na mesma hora. E isso é mitologicamente informado desde há 30 mil anos atrás. Aí o que é que a ciência diz hoje? Que, de fato, não existia nada e surgiu do nada uma sopa de quarks e glues, que é o tal ovo cósmico, e isso aqui, quando explodiu, ou seja, Big Bang, produziu matéria e antimatéria, e tem, sim, 2 universos. A ciência já tem 4 experimentos que indicam, não sei ainda se comprova no sentido de carimbar, ainda que alguns cientistas já falem abertamente de um universo antimaterial paralelo ao nosso, que surgiu no Big Bang junto com o nosso. Então, assim, o que as mitologias falaram lá atrás, cara, a ciência está comprovando hoje. Só não fala do Criador. As mitologias dizem que sempre existiu vida nesse lado de lá onde o Criador caiu, mas que a vida faliu nesses 13,6 bilhões de anos, desde que o Big Bang ocorreu. Só tinha vida no universo de lá, faliu. No momento em que faliu, eles mandaram códigos podres para o nosso universo, mas criaram um suzerano para tomar conta deste universo, mas representando o poder que estava instaurado no universo vizinho, que é o tal poder da Trimurti. Então, esse ser aqui, chamado na linguagem hebraica de Roquimá, quando Javé decide mandar um avatar dele para a Terra, para competir com Cristo, ele fala para este aqui, que já era um representante deles aqui. Diz, ó, produz um humano. Só que esse ser aqui, quando ele foi criado, não existia sexualidade na evolução biológica ainda. Esse ser, ele é assexuado. O nosso cérebro é bilatério, tem 2 hemisférios, o dele é radiata. As mitologias falam disso. E esse ser, quando recebeu a ordem de se fazer humano, ele disse, eu não posso. Não, mas descubra uma maneira. A maneira foi ele pegar o DNA dele, inseminar uma humana em Maria.
Então, este aqui é que seria o pai. Isso aqui eu estou falando tudo para responder a sua pergunta. Não é Javé o pai de Jesus. Só Javé, Brahma e Vishnu. Desculpa, Brahma, Vishnu e Shiva, ou seja, Javé, que é o mesmo Brahma, Vishnu e Shiva, criaram Krishna. Só que esse ser Rockman não foi criado pelos três, foi criado só por Vishnu a pedido de Brahma ou de Javé. Então, Jesus, na verdade, seria filho de Maria e filho de Rockman, que foi um ser criado por Vishnu, e é isso que Brahma se diz traído por Jesus, porque Jesus teria obedecido a Vishnu e não a ele. Ou seja, é uma confusão sem fim. Mas o genoma que funcionou como sendo do pai de Jesus foi o de Rockman, que quando essa história foi contada pelo Jesus ressuscitado a Maria de Madalena, a linguagem usada aqui foi grega, então o nome de Rockman transformou-se em Sofia. Então, Sofia não é nome, é epíteto, é a personificação da sabedoria, é o nome de Rockman, em hebraico, sendo chamado em grego. É o Cristo cósmico que Chico Xavier se referiu no livro A Caminho da Luz, que eu falei aqui no início do nosso bate-papo. Mas de onde que veio, então, que Jesus é filho de Deus ou Criador? Catolicismo. E por que os judeus não consideram Jesus? Porque Jesus foi um fracassado. Morreu da pior forma possível, humilhado. Se ele tivesse poderes, é assim que os judeus pensam. Ele não teria morrido, então ele não seria o Messias. Então, se ele morreu daquele jeito, não era o Messias. Ele poderia ter se salvado, digamos assim. Isso. Se salvo. Essa é a questão básica. Mas Jesus cumpriu todas as profecias referidas ao Messias. Fez questão de cumprir. Mas também disse, ó, meu Javé, ele chamava Javé de Abba, uma espécie de um termo carinhoso para pai. Javé criou uma velha aliança com os patriarcas, mas ele não conseguiu cumprir os termos da velha aliança, que seria obrigar os humanos a fazer alguma coisa. Como ele, Jesus, era um humano, ele disse, isso não é digno. Aí ele criou a Boa Nova, ao invés da velha aliança, ele criou a nova aliança, chamada Boa Nova, em que ele iria convidar os humanos a amarem Javé. Ao invés de levá-los à força, ele procurou. Aí na quinta-feira, antes dele ser crucificado, ele pediu um colóquio reservoso, vamos só falar assim brincando, com Javé, e disse, pai, me poupa desse cálice, eu não vou conseguir levar. Aí assim, indo agora para a tua pergunta. Quando Jesus esteve vivo, todo mundo sabia, todo mundo que eu diga da vivência com ele, que ele tinha superpoderes. Então, os pais dos apóstolos brigavam para ver quem dos filhos iria ocupar tal ou qual função quando Jesus se tornasse o imperador, rei dos judeus. Há um episódio que Jesus ia voltando para Cafarnaum e os pais de João e Tiago falam com ele, Jesus, explica aqui uma coisa, quando você assumir, nossos filhos vão ser ministros de que pasta? E Jesus dizia, não, de fato, na casa do meu pai há muitas moradas. Mas você é rei? Não, mas meu reino não é deste mundo. Ou seja, Jesus tentava dizer que ele tinha poder, que ele era Rockman, feito humano, tá? Ou seja, ele era suzerano celestial, mas que não iria usar os poderes dele para se tornar o tal imperador. Mas todo mundo queria que ele fizesse isso. E por que ele não quis? Não se sentiu digno. Porque ele teria que obrigar as pessoas. Aí, o que é que Jesus fez que agrediu Javé? Javé, o código dele está presente na evolução biológica. O que é que a gente observa na natureza? O mais forte ferra o mais fraco. Ou seja, o mais forte manda, o mais fraco se ferra. E Javé queria que Jesus fizesse a mesma coisa. Usasse os superpoderes que ele, Jesus, tinha para... Jesus usou os poderes dele para quê? Para ajudar os vulneráveis. Como se estivesse dando tapa com luva de pelica em Javé, dizendo, ó, eu tenho superpoderes, mas eu estou cuidando dos vulneráveis que na ótica de Javé não servem para nada, só os mais fortes devem imperar.
Da onde será que veio, então, essa mudança no Do genoma? genoma de Maria. É a fofoca que corre na espiritualidade. Então a genoma de Maria que fez Jesus ser bondoso, digamos assim. Jesus, ele estava entre o genoma do pai, ou seja, do Rockman, que ele tinha que cumprir, e muitas vezes ele sentia vontade, pelo que se fala na espiritualidade, mas algo nele dizia, não, eu não me sinto digno. Esse algo nele, a única fonte para esse algo ter surgido no seu psiquismo está nos 25.869 genes de sua mãe. Nossa. Em alguma receita que ele tem que ele não conseguiu ser digno, se sentir digno usando os superpoderes dele. O que é que ele dizia? Eu sou brando, manso, meu coração é leve, eu não mando em ninguém, eu não interfiro na vida de ninguém, eu sou suave, meu peso é suave. Que papel lindo de Maria, hein? Mas Maria esperava que o filho assumisse. Ah, sério? Ela era uma judia, sabia que o filho tinha nascido em condições especiais, então, como todo mundo, ela acreditava que o filho ia ser. Maria só entendeu a grandeza do filho quando ele ressuscitado esclareceu para ela, mãe, foi isso. Não era isso que você pensava, mãe? Exato. Nos evangelhos gnósticos, esses que Maria Madalena e mais várias mulheres de Jerusalém, está descrito nos livros. Em várias reuniões, Maria, mãe de Jesus, começou a participar desse grupo. Está lá descrito. É onde o Jesus ressuscitado pôde esclarecer a mãe. Ou seja, é uma história belíssima, mas a grandiosidade de Jesus foi varrida para debaixo do tapete, porque Jesus, de fato, foi crucificado. Quando ele disse, pai, Javé, me livra disso. Não, você está me traindo. Isso é mais um ardil que Vishnu, que foi quem lhe encomendou. Só que, na linguagem hebraica, Vishnu se chama Shokma, que é a segunda Sefirat. Na linguagem hebraica, Brahma, ou Javé, chama-se Keter. Estou falando aqui da Kabbalah, tá? Ou Kabbalah. Eros, ou Vishnu, chama-se Shokma, e Shiva chama-se Binah, e Rockma é um mero filho de Shokma, ou seja, Vishnu criando Rockma ou Sofia. Isso tudo está descrito, só que a turma faz uma vista grossa, louca, para não entender os termos do que a gente está aqui dizendo. Depois que Jesus morreu, 2 séculos depois, os anjos de Javé entregam a um rabino, a Shimon Bar Yochai, ou Bar Yochai, os termos da Kabbalah. E lá tem um conceito chamado Tikkun. Tikkun. Que é um conceito cabalístico que significa o quê? Que o tal Criador, caído na própria obra, precisa de ajuda. O Tikkun diz que tanto a obra quanto o Criador nela caído precisam de reparo, conserto, com letra S, do verbo consertar. Uma manutençãozinha. E o nome disso é Tikkun. E finalmente Javé havia compreendido que os humanos desobedientes é que teriam condições de fazer esse conserto no DNA dele. Só que os judeus, quando receberam isso, transformaram a queda num passo de dança, dizendo, não, essa criação é Daf, ou seja, é um abismo. Mas Daf é um abismo luminoso, ou seja, um abismo não tem luz. Mas esse abismo tem. Por quê? Porque Deus, o Criador, por amor às suas criaturas, mergulhou no abismo e por isso o abismo tem luz. Você está entendendo a distorção? Caramba. A história original é um criador criou algo e caiu na criação e pronto, esse é o problema. Isso seria a divindade caída? Javé. Javé e Brahma é a reconstrução desse personagem que criou algo e caiu e se reconstruiu como pôde, totalmente diferente do que ele era antes. É isso que eu explico nos livros que eu produzo. Então, a Kabbalah foi entregue no século II com os conceitos de Tikkun, de Daf, e os judeus terminaram transformando o Tikkun, vocês sabem em quê? Nós somos o povo escolhido e só nós amamos Javé e podemos ser o seu povo. Ou seja, o Tikkun aí era um lado exclusivo
do culto dos judeus a Javé, e que Javé também era exclusivista, amava só os judeus. Vejam a distorção na história. Aí o que é que Javé faz? 4 séculos depois, inventa o Islã. Ou seja, de novo ele joga os judeus fora, de novo ele joga o brahmanismo fora, e aparece agora para Maomé, via o anjo Gabriel, se dizendo Alá. Mas ele diz, eu sou o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Enoque. Ele não se esconde, ele é o mesmo ser. Mas ele criou. Ele disse aos arianos, que os arianos eram o povo dele, depois os judeus, e agora os árabes através do Islã. Aí hoje em dia você vê guerra, ódio entre judeus e árabes. Só que é o mesmo criador. E a responsabilidade é de quem? Sim, mas Desse ser. Porque ele é que coloca tudo para brigar. Mas foi ele que criou. Ele criou as 3, cara. Então não deveria ter, né? Não deveria. É o mesmo Deus por trás. Mas era a intenção dele essa. Infelizmente, sim. Porque ele se sentiu traído por Jesus, ele se sentiu traído pelos arianos que terminaram adorando Krishna ao invés dele, Brahma. Vocês estão entendendo? E como resolver esse problemão todo? Não se resolve, cara. É choque de realidade. É dor, sofrimento acumulado, junto a uma visão infantil. Agora, esse ser é totalmente responsável por tudo isso. O ser a quem os humanos acham que deveriam agradecer e louvar é o ser que provocou todo esse desacerto, todo esse sofrimento na humanidade. E onde Criança enxerga isso? Não enxerga. Tem que ser uma visão adulta. Agora, essa visão adulta também não pode pretender ter certeza de nada. A gente só pode semear reflexão e dizer, ó o que está escrito, observa os fatos, analise e tire sua conclusão. Porque senão vira outra religião.